A acidose ruminal é uma doença importante em bovinos confinados porque sua causa é 100% alimentar, já que é uma doença metabólica. Como definição, os bovinos adoecem pelas consequências derivadas da acidificação do ambiente ruminal. O ambiente ácido é naturalmente cáustico. Por isso, o trato gastrointestinal, não só o rumen, sofrem as consequências dessa acidificação. Em uma necrópsia, por exemplo, você poderá encontrar áreas vermelhas nas mucosas dos pré-estômagos, abomaso, até o intestino, úlceras na mucosa dos tratos digestórios. No rumen haverá conteúdo líquido, mais amarelado ou esverdeado, com odor ácido, dentre outros tipos de alterações. Porque nesse vídeo, o objetivo não é falar sobre as alterações que você pode encontrar na necrópsia de um animal com acidose ruminal. É apenas mostrar para você do que a acidose ruminal é feita, para então dar início à parte principal desse vídeo, que é: tem como prevenir a acidose ruminal em confinamento? Pensa comigo. Um bovino cujo sistema digestivo foi programado para digerir forragem, de repente, é introduzido a um novo tipo de alimento, os grãos, especificamente o milho, um carboidrato que tem alta fermentação e, quando ingerido em excesso e em partículas pequenas, causará fermentação excessiva em um curto período de tempo lá no rumen, produzindo muitos ácidos e acidificando, portanto, o meio intrarruminal. E voilá, esse é o resumo de como e por que a acidose ruminal acontece. A ideia é justamente que os bovinos ingiram grãos porque os grãos levam a um maior ganho de peso de forma mais rápida do que o cenário de um bovino apenas se alimentar com forragem, com pastagem. É claro que nos confinamentos, ao serem introduzidos nesses ambientes, os bovinos passam por uma adaptação prévia, isto é, eles ingerem um pouco de carboidratos altamente fermentáveis, como milho, de forma gradual, para que o organismo vá se acostumando com essa nova dieta, para acostumar as bactérias do ambiente ruminal a digerirem esse tipo de alimento, evitando a queda repentina do pH e, portanto, a acidose. Acontece que a gente tentou tornar os bovinos que naturalmente ingerem grama, pasto, forragem, em uma máquina de triturar grãos. Não é óbvio que, ao tirar esses animais de seu estado natural, aconteçam coisas ruins decorrentes disto? Uma hora ou outra vai dar errado. O que é o dar errado nesse caso? O animal adoecer. E não é porque o animal morreu ou adoeceu por acidose ruminal que a culpa é necessariamente do nutricionista que formulou aquela dieta. É porque a gente está tirando um animal de um ambiente natural e colocando em um ambiente forçado. Afinal, a gente não pode controlar todas as variáveis. Então, não, nem sempre é culpa da dieta. Existe o que a gente chama de susceptibilidade individual ou resistência individual. Existem animais que são mais resistentes a certas mudanças que outros. É como a gente. Tem pessoas que são mais resistentes ao frio, tem outras que não suportam o frio. Ao mesmo tempo que essas pessoas que não suportam o frio se dão muito bem no calor. A dieta desses animais pode ser a mais alinhada do mundo, a mais certinha, a mais bem calculada. Nada de errado pode dar por causa da dieta, mas ainda assim acontece. É esse o meu ponto. É claro que é possível prevenir a acidose ruminal em um confinamento, mas não é possível erradicar. E isso não é culpa de ninguém, além de o fato de querermos mudar o animal de seu habitat natural para um habitat controlado, com dietas totalmente diferentes, às quais ele é acostumado naturalmente a ingerir. Justamente por essa aptidão individual que os animais têm a se adaptarem. Existem alguns animais que se adaptarão mais fácil e não adoecerão, ou se adoecerão, se recuperarão. Existem outros que não. Já que eu passei aqui o que eu queria passar para vocês, deixo o meu recado final. Nutricionistas e médicos veterinários sanitaristas, a luta não é sobre quem está errado dentro de um confinamento onde acontece a acidose ruminal. É a dieta que está errada ou o diagnóstico que está errado? Quem foi o culpado por levar esses animais ao adoecimento e à morte? A real luta se encontra em como vocês se unirão a fim de minimizar essas perdas que são inevitáveis. E as perdas nem são suas.
As perdas são dos seus clientes. Quem está perdendo dinheiro, quem está deixando de ganhar por causa da demora para terminação desses animais, é o dono desses animais. A pergunta que fica e a reflexão que eu deixo é: quais medidas precisam ser tomadas para tentar detectar a acidose ruminal o mais cedo possível no rebanho? E quais medidas a gente vai utilizar para que cada vez menos o confinamento sofra com perdas por acidose ruminal? Afinal, não seria o maior objetivo de um confinamento gerar lucro ao invés de perda?